volta a tua desgraça. Fake rappers, sem definições, atrapalhados e esquisitos. Eu cada vez mais espírito tipo português. Boa noite, já temos o Dr. Leonardo na linha. Boa noite, doutor, seja bem-vindo à Rádio 8000. Boa noite, Chacuíza, tudo bem? Como vai a nossa população de Angola, nossos irmãos? Nós estamos bem, estamos alegres, felizes por ter aqui o doutor em sintonia. Muito obrigado. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aí observando aí o programa, ouvindo aí a participação de outras pessoas, né? E eu muito feliz aí em poder participar do programa. Boa. Para o pessoal que está ligado e sintonizado, estamos aqui com o Dr. Leonardo José do Patrocínio Aragão. Vai falar um pouco sobre história, né? Sobre direito, sobre advocacia. Doutor, apresenta-se para o pessoal que está em sintonia aqui na Rádio 8000. Chacuíza, eu sou advogado aqui no Brasil, né? Moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e atuo nos tribunais do Brasil, em Brasília, que é a nossa capital, né? Nós temos hoje uma série de ações em andamento, né? Por conta de um movimento que se iniciou há alguns anos aqui no Brasil contra o racismo. Infelizmente, o meu trisavô, né, chamava-se José do Patrocínio, foi o patrono da abolição da escravidão no Brasil, e eu presido o Instituto José do Patrocínio, que leva o nome dele, que vem justamente lutando contra o racismo no Brasil, que ainda é uma dura realidade em que as pessoas vêm enfrentando, né? E nós estamos aí atuando no direito, defendendo, às vezes injustamente acusadas, simplesmente pela cor da pele. Há uma ação em julgamento, por exemplo, Chacuíza, Sim. que é uma ADPF, uma ação constitucional na Corte Constitucional Brasileira, no Supremo Tribunal Federal, em que nós somos parte, né, o Instituto José do Patrocínio, onde houve o reconhecimento do Estado inconstitucional do racismo estrutural no Brasil, onde majoritariamente do Brasil são mais de 120 milhões de brasileiros descendentes de africanos, que são, infelizmente, objeto de discriminação no nosso país. São 55,5% da população, segundo o censo oficial do Brasil, do IBGE, que representam 120 milhões de brasileiros que são objeto, infelizmente, de um Estado inconstitucional declarado e reconhecido pela Suprema Corte no Brasil. Racismo estrutural. E nós temos uma militância no combate a esse tipo de violação a toda a modalidade de direito humano, mas em especial a questão da equidade racial, entendeu? Nós vemos lutando com muito ardor, né? Porque se nós tivemos no século XIX a abolição da escravidão, nós precisamos hoje novamente ter uma nova para que resgate a cidadania dos afro-brasileiros, Chacuíza. Eu vejo muita diferença da altivez, né, que os africanos aí em Angola têm, né, porque essas marcas, essas chagas da escravidão, elas retiraram, né, a altivez das pessoas aqui no Brasil. E eu reconheço, aí Angola foi um país que há cerca de 20, 30 anos saiu de uma guerra civil, Certo. Mas o povo é altivo, Certo. tem galhardia, e o brasileiro, os afro-brasileiros, né, eles ainda sofrem com uma cidadania que muitas vezes é
colocada como de segunda classe. Então nós precisamos dessa interação da pátria-mãe África, dos nossos irmãos africanos, e também interagir mais aqui com esses 120 milhões de afro-brasileiros para a gente poder resgatar a nossa identidade. Porque eu tenho visto o programa de vocês e tido um contato maior com Angola, né? E nós somos muito parecidos, sabia, Chacuisa? Certo, O certo. Rio de Janeiro parece que é um prolongamento de Luanda. Nós temos uma similitude, né, cultural que nós não conhecemos. Então, acho que isso é uma das formas da gente acabar com esse preconceito racial. É o negro conhecer mais da sua origem, mais da mãe África, mais de Angola, que desse grande contingente de africanos que foram escravizados e vieram para o Brasil, grande parte deles saiu de Angola. Entendeu? E a gente, quando tem oportunidade de estar aí em contato com Angola, a gente vai conhecendo um pouco mais da nossa origem e sabendo mais sobre elementos que são pertinentes à própria nossa vida, à nossa identidade, aos nossos costumes, que ficaram entranhados no povo, entendeu? Nos afro-brasileiros. Só que muitas vezes eles não conhecem essas origens, né? Então isso é muito bacana, a gente escuta aí essa voz, né? Que vocês aí têm, eu tenho visto muito programa já há algumas semanas, né? Através Certo, do Joel Magalhães, certo, certo. e eu consegui me identificar muito com o que a gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Tem como chamada cultura popular. É muito parecido. Boa. Doutor, Pois não? certo. Doutor, como é que é? O seu bisavô foi o patrono Isso. da abolição da escravatura, da escravidão. Como é que é Isso. ter o peso do sobrenome do seu avô? Isso, na verdade, foi uma coisa que eu, desde pequeno, né, sempre tive muita responsabilidade, né, em tanto a minha mãe, o meu avô, né, também foi um oficial do Exército, meu avô era coronel do Exército Brasileiro e, e foi um homem também muito importante, sendo do Brasil, e eu sempre me senti muito honrado de poder e responsável por dar continuidade a esse trabalho. Isso é, na verdade, uma questão que eu tenho assim, muita preocupação, né? De que esse legado que foi patrocínio, foi um afro-brasileiro que já na época da escravidão teve a proeminência de ser um líder político, o José do Patrocínio, além de ter sido o patrono da proclamação da abolição da escravidão, foi o proclamador civil da República em 15 de novembro de 1889. Então foi um homem que teve uma participação política muito importante aqui no Brasil, muita responsabilidade, porque essas bandeiras que ele teve oportunidade de lutar, né? Infelizmente, o Chacuisa, passados mais de 100 anos, hoje continuam em evidência. Já deveríamos estar num estágio de evolução no Brasil que isso não precisasse ser mais lembrado. Mas, infelizmente, o racismo estrutural, essa discriminação que aconteceu contra os descendentes de africanos, ainda permaneceu como uma realidade. Então, a luta da minha família é em tentar
contribuir para o fim do racismo no Brasil, entendeu? Eu tenho uma filha, né? E eu falo para ela, ó, nós temos que dar continuidade a isso, porque o Brasil hoje é a 7ª maior economia do mundo, Chacuisa. E ele conseguiu chegar a essa condição pela mão de obra negra, que com a escravidão construiu essa imensa nação, entendeu? E a gente tem muito a agradecer, né, pelos nossos irmãos africanos que sempre nos receberam e têm essa similitude e que com sua contribuição cultural, né? Eu falo muito isso, eu sou também escritor, né? E tive a oportunidade de estudar um pouco sobre essa questão, Chacuisa. E foi o conhecimento dos escravizados que vieram para o Brasil que permitiram o Brasil, por exemplo, ser o maior produtor de proteína animal do mundo. O Brasil é o maior produtor de carne bovina, né? Nós temos grandes rebanhos, né? E quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foram os negros, entendeu? Foram os negros que trabalharam nas plantações de café, que até hoje é uma importante pauta de exportação do Brasil. Foram os negros que fizeram o Brasil ser a 7ª maior economia do mundo, entendeu? São maioria. O Brasil hoje tem 120 milhões de descendentes de africanos. E, no entanto, essa maioria é discriminada, entendeu? Nós precisamos, de alguma forma, levar esse debate a uma intensificação da nossa sociedade para que isso possa ser esclarecido, né? Porque o que acontece, infelizmente, Chacuisa, é que uma elite, né, tenta ainda hoje, passados todos esses anos, lá da época que meu avô esteve à frente desses movimentos, eles não deixam que a população de afrodescendentes estejam à frente dos espaços de poder no Brasil. Você não tem deputados negros, você não tem governadores negros, você não tem juízes negros, entendeu? Isso, hoje, o Brasil tem 1,4% de magistrados negros e pardos, de afrodescendentes. Ou seja, os negros estão relegados no Brasil a uma parcela de outros espaços, menos nos espaços de poder e de decisão. Então, isso é uma questão que precisa ser mudada. A gente não tem de permanecer nessa forma com que, durante todos esses anos, a sociedade brasileira lidou com a sua relação com a nossa ancestralidade africana e a nossa relação com a África. Inclusive, qual é o objeto principal, Chacuisa, do instituto que eu presido, que é o Instituto José do Patrocínio? É promover o ensino da história da África. Existe uma lei federal no Brasil, que é a Lei 10.639, anos, determina o ensino da história da África. No entanto, as escolas públicas e particulares dizem que não tem professores qualificados para ensinar a história da África. Eles usam de subterfúgios, essa elite branca dominante, para poder não deixar que os afro-brasileiros, que são a maioria da população, conheçam a sua história. Por isso que é tão importante essa relação que nós estamos estabelecendo com Angola, com a África, para que a gente possa conhecer mais as nossas origens. Eu assisto muito aqui, Chacuisa, diversos angolanos que moram no Brasil e vejo a capacidade
educacional que esses jovens, né, vêm para o Brasil, que infelizmente é maior do que a dos negros brasileiros. Por quê? Aonde é que os negros brasileiros estão sendo dominados? Pela autoestima, porque você às vezes consegue fazer com que uma pessoa se sinta inferiorizada, colocando ela como alguém de segunda classe, que é o que tem acontecido no Brasil. Então, nós estamos tentando resgatar a autoestima com vários pensadores, jovens angolanos e de outras nacionalidades africanas, falando sobre a sua identidade, porque aqui no Brasil, infelizmente, a negritude, né, ela está associada a uma condição de inferioridade, em razão da escravidão. Só que nós precisamos interagir mais para poder diminuir essa percepção por parte dos afro-brasileiros que a nossa ancestralidade africana tem qualquer tipo de perspectiva de inferioridade. Pelo contrário, se eles soubessem, conhecessem a verdadeira história da África, né, eles teriam muito orgulho da nossa africana. E é o que nós estamos tentando fazer, resgatar a nossa ancestralidade africana para promover a autoestima de mais de 120 milhões de afro-brasileiros. Boa, boa. Doutor, nós vamos ficar por aqui. Vai ser uma passagem regular, vamos quinzenal, né? Vamos começar a passar aqui com o doutor, até a conversa com o doutor, porque é muito, mas é muitos assuntos que, com certeza, aqui a população africana vai querer também aprender e assim como a população do Brasil também vai querer aprender alguma coisa ou muita coisa, né? Daqui de Angola para o Brasil. Doutor, tem alguma perspectiva de visitar Angola, Luanda, Moçambique, Maputo? Quero isso, eu quero nesse ano de 2026 estar aí com os nossos irmãos. Eu tenho alguns amigos em Luanda, né? Já até aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, tem uma artista que é muito famosa no Brasil, né? Chama-se... E ela hoje mora em Mussulo, né? Sim. Esposo dela, o Mico Freitas, Sim. ele é angolano e de vez em quando estão em Portugal, mas eles são radicados, eram nossos vizinhos aqui, estão em Angola, e eu quero aí visitar Angola porque nós temos que intensificar essa interação entre o Brasil e Angola para o desenvolvimento de ambas as nações, mas em especial esses 120 milhões de afro-brasileiros precisam conhecer as suas origens. Muito obrigado, doutor. Nós aqui já estamos nas 23 horas e 52 minutos, estamos quase mesmo a finalizar com o programa e nós agradecemos a presença do doutor e será sempre um prazer ter o doutor aqui para falar sobre ancestralidade, direitos e também sobre africanidade e afro-brasileiros aqui na Rádio 8000. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e Chacuisa, muito obrigado pela oportunidade, tá, querido? Okay. Grande abraço. Aquele abraço, doutor. Assim foi a participação do doutor Leonardo, do Patrocínio, o avô,